A paz do Senhor Jesus, bom dia. Chegamos aqui para mais uma manhã cheia, repleta da presença de Deus. Estamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui felizes, sabendo que o Senhor é poderoso, o Senhor tem feito infinitamente mais. Como o Senhor tem mostrado, revelado a sua grandeza, a sua glória, como o Senhor tem nos mostrado o seu amor infinito, como o Senhor tem vindo sobre nós de uma maneira tão especial e falado ao nosso coração. Temos crescido grandiosamente em oração, temos crescido poderosamente nos princípios e preceitos que o Senhor tem estabelecido para uma vida abundante em Deus. Temos conhecido não simplesmente o caminho da oração, mas temos conhecido o caráter de um homem e de uma mulher de oração. E isso faz toda a diferença, isso muda a nossa vida. Somos muitas vezes tentados a acreditar que a oração, ela simplesmente muda situações, a oração simplesmente muda a minha causa. A paz do Senhor, tia Bernadette, a paz do Senhor, bom dia, Mônica, a paz do Senhor, Gi, a paz do Senhor, Tati. Glória a Deus. Somos tentados muitas vezes a acreditar que a oração é simplesmente o meio pelo qual alcançaremos as nossas petições. Bom dia, Vanessa, paz. Bom dia, Cris, a paz do Senhor. Somos tentados a acreditar que a oração é simplesmente um meio pelo qual... Bom dia, Tati. Agora é outra Tati, essa Tati é do Brasil. Vamos alcançar os nossos anseios, mas na verdade não, a oração ela é o que? Uma chave transformadora. Bom dia, Bia, bom dia, Damares. A oração nos transforma, a oração nos forja. À medida que nós vamos mergulhando na oração, nós vamos sendo transformados. À medida que nós vamos mergulhando em Deus, nos aprofundando em Deus, o nosso caráter vai sendo transformado. Por isso que é impossível nós falarmos de oração, nós falarmos das orações eficazes que homens fizeram, bom dia, Celina, e não falarmos do caráter desses homens. Não tem como. É o caráter desses homens que foi transformado. Bom dia, Lígia, paz do Senhor, e os levaram a viver algo tão profundo em Deus. E isso nos fascina, isso nos mostra a grandiosidade. E ontem, bom dia, Simone, a paz. Ontem nós fizemos uma semana que estamos assim mergulhados nesse mundo da oração. Falamos de Jabes, falamos de Josafá, falamos de Ana, falamos de Ezequias, falamos de Eliseu, falamos de Elias, falamos de tantos homens. E se você está nos acompanhando, você consegue perceber que a gente não está falando simplesmente, olha, ele orou e houve um milagre. Não, o cerne das nossas manhãs não são os milagres. O cerne das nossas manhãs é o quê? A oração e um caráter transformado. Por quê? Porque na verdade o milagre sempre será uma consequência de tudo isso. O milagre sempre será simplesmente o quê? A consequência. Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á. Jesus disse, buscais e achareis. Então a gente percebe o quê? Que a ação, o milagre é só o quê? A reação. O milagre é só o quê? A consequência. Mas quando nós estamos alinhados em Deus, de verdade, nós vivemos isso. E o meu coração está explodindo aqui de alegria. O meu coração está assim, radiante. E eu quero até compartilhar algo com vocês antes de eu ler o texto. Nós estamos em um longo propósito de oração de madrugada. A paz do Senhor, Rose. Eu acho que na minha vida inteira eu nunca fiz um propósito tão longo assim de madrugada. E você sabe que orar de madrugada é um grande desafio.
porque nós não gostamos de orar, não, porque às vezes você está cansado, você acorda, você tem um dia cansativo e muitas vezes você está ali ajoelhada, orando e de repente você, quando percebe, deu uma cochilada e eu falei, não, Deus, eu quero algo de Deus, eu quero, Senhor, orar, eu quero realmente. Irmãos, essa madrugada, ela foi uma madrugada tão poderosa, sabe aquela madrugada, e o que você quer dizer da madrugada? Não é a questão da madrugada, é como o efeito dela, sabe? Quando você tem esse tempo com Deus, quando você prioriza Deus, a paz do Senhor, Tati, a paz do Senhor, Rose, quando você prioriza Deus, gente, quando você volta a dormir e já muda, parece que mudou a faixa, mudou, sabe, você começa a ter verdadeiramente uma comunhão grande com Deus, você, para quem crê, isso não é para todo mundo, o Senhor começa a trazer sonhos proféticos para a sua vida, a situação muda, as coisas mudam, você acorda diferente, por quê? Porque a oração transforma quem ora. A oração não transforma Deus. E nós achamos assim, eu vou orar para Deus me dar, para Deus mudar de ideia, né? Porque sabe, Deus pensa melhor e muda. Gente, a oração não é para mudar Deus, é a oração para nos mudar. Nós somos transformados quando entramos em oração. Nós somos mudados quando nós entramos em oração. As nossas prioridades mudam. A maneira de nós enxergarmos muda. Deus, ele é imutável. Deus permanece o mesmo, mas às vezes quando nós estamos longe de Deus, a nossa percepção dele é extremamente ofuscada, mas quando você se aproxima, isso vai clareando, isso vai abrindo, é como se o Senhor dissesse, eu permaneço no mesmo lugar, num alto e sublime trono, eu continuo cuidando do contrito e abatido, as minhas mãos permanecem estendidas, mas quando meu filho, você começou a orar, você começou a me conhecer, você foi transformado e agora a sua percepção a meu respeito é diferente, e então você consegue o que? Trilhar o caminho de uma vida abundante em Deus, então você consegue o que? Viver os milagres de Deus, porque na verdade a oração mudou a sua percepção de Deus, Deus permanece sendo o mesmo, foi você que mudou através da oração, então as suas petições mudam, as suas prioridades mudam, a sua paciência muda, tudo muda, é por isso que se quisermos milagre, temos que estar no altar da oração. O altar da oração não muda simplesmente a situação. O altar da oração, ele muda quem ora. E quem ora passa a ter uma nova percepção de Deus, uma percepção verdadeira e genuína. E isso nos faz viver a vida abundante em Deus. Glórias a Deus. E isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Gente, talvez você vai ver um ruidinho. Algum vizinho meu, meio distante, mas é algum vizinho, eu acho que ele deve estar trabalhando lá no jardim dele. Se o ruído não aumenta tanto, a gente fica por aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma oração por livramento em uma perigosa viagem. Que coisa tremenda. Bom dia dos anjos, a paz do Senhor. A oração que falaremos hoje, oração por livramento, mas não é só um livramento, é uma viagem perigosa. Que viagem é essa? O que isso tem a ver com a nossa vida? Será que nós também não estamos em uma viagem perigosa? O personagem que nós vamos falar hoje é alguém que pouco se fala na igreja, é uma pessoa extraordinária, mas na igreja, no mundo em geral, nós falamos muito pouco dele, mas é um homem que tem muito a nos ensinar, é um homem que verdadeiramente amava o cenáculo de oração, é um homem que conhecia Deus. Quem vamos falar nesta manhã? Vamos falar sobre Esdras, um homem notável, um homem grandioso. Que o seu coração se abra, que o seu papel e a sua caneta esteja bem pertinho de você e que você esteja com o seu coração antenado. Bom dia, Andréia, paz do Senhor, como é bom ter você aqui, Andréia Campelo. Nosso Deus, você encheu meu coração de alegria nessa manhã. Fica aqui grudadinha com a gente, porque Deus tem algo para a sua vida também neste dia, nessa manhã. Então vamos orar para começar a nossa live, a nossa ministração, o nosso devocional propriamente dito. Você percebeu que hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, não é? Pois é.
A minha madrugada com Deus foi tão gostosa que eu acabei perdendo a hora, agora na hora de levantar. Você tá vendo que toda hora eu tô passando até a mão aqui, né? Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor agora, para que, como nós falamos todas as manhãs, para que Ele traga o fogo branco. Eu tenho aqui nas minhas mãos o fogo negro, né? A interpretação. Mas Ele é poderoso para trazer o fogo branco nesta manhã. Ele é poderoso para trazer uma revelação tão grande nesta manhã, que mude a nossa vida, que impacte a nossa vida, como Ele tem feito todas as manhãs. Ontem eu sentei um pouco para ver, porque como eu disse para você, eu faço o meu devocional à noite, na verdade. Então, meia-noite, por aí, eu tô lá falando com o Senhor e lendo, e estudando e pedindo que Ele traga. Mas é impactante porque todas as manhãs aqui é como se pelo menos Ele trouxesse uma chave. Ele trouxesse algo que eu falo, Deus, de onde saiu? E ontem eu estava vendo e revendo tudo, e eu falei, meu Deus, e nós vamos orar agora, para que Ele continue trazendo isso, para que Ele continue mostrando para nós as verdades de uma vida de oração. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença, e o nosso coração celebra, Pai, o nosso coração regozija. Eu te louvo, Senhor, por este dia, eu te louvo pela Tua grandeza, eu te louvo pela Tua misericórdia, eu te louvo pela Tua graça infinita, eu te louvo, Senhor amado, pelas Tuas mãos que não estão encolhidas, pelos Teus ouvidos que não estão agravados. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem feito algo grandioso, porque o Senhor tem operado, porque o Senhor tem nos atraído ao melhor lugar desta terra, que é o cenáculo de oração. Oh, meu Deus, eu clamo nesta manhã para que, Senhor amado, Tu venhas e traga, Senhor amado, uma revelação profunda, que, Senhor, como diz, ó Pai amado, os judeus, que o Senhor traga a revelação do fogo branco. Meu Pai querido, que vidas sejam alcançadas, que, Senhor, saiamos da correria da vida e que, Senhor, tenhamos tempo contigo. Pai querido, não há ninguém melhor, Senhor, para falar sobre os efeitos, o poder, a transformação de uma vida de oração do que o Senhor. Senta conosco nesta manhã, fala, Senhor, ministra as verdades do céu. Nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. O nosso texto de hoje, ele está no livro de Esdras, no capítulo de número 8, do versículo 21 ao 23. Gente, eu farei questão de ler esses 3 versículos, e eu quero pedir a você que está com a sua Bíblia aí, marque esses versículos. Talvez você nunca leu esses versículos, e eles são poderosíssimos, poderosíssimos. Eu gostaria muito que, se você não está com a Bíblia, marque num papel, para que você leia depois, mas tem esse versículo no seu coração. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que os deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Meu Deus, que texto poderoso! Bom dia, Gisele, que texto tremendo. Você consegue entender? Ele se moveu pelas nossas orações. Eu acho que quando eu falo de oração, esse é um dos textos que eu mais amo. É um homem que revolucionou, é um homem que mudou situações, é um homem que foi um marco. Por quê? Porque vivia uma vida de oração. Vamos falar um pouquinho de Esdras? Bom dia, pastora Joyce Macário! Que saudade da sua vida! E eu sei que agora você também está aqui, minha vizinha, está aqui na América. Um beijo muito grande, você que é uma mulher inspiradora. Amém?
Vamos falar um pouquinho desse Esdras. Vamos conhecer quem era esse homem. Esdras, ele é descrito da seguinte maneira: um homem que tinha disposto o coração a buscar a lei do Senhor, um homem que desejava cumpri-la e um homem que desejava ensiná-la a Israel. Era um homem que ele não apenas conhecia de ouvir, ele não apenas tinha o conhecimento, ele amava, ele não amava apenas o saber teórico, ele amava conhecer, ele amava obedecer e ele amava influenciar. Quem mais era Esdras? Esdras, ele era um escriba, ele era um homem da lei, ele era versado na lei de Moisés e, principal, ele havia caído na graça do rei da Pérsia. Então você já consegue entender que esse Esdras, ele vive aonde? No período do cativeiro. Pois é, só que esse Esdras, ele ganha, ele conquista a graça do rei. O rei da Pérsia se torna extremamente favorável a Esdras. E por quê? Porque este homem era íntimo de Deus. Gente, pessoas que são íntimas de Deus entrarão em lugares que ninguém nunca entrou. Pessoas que são íntimas do altar da oração, Deus irá criar conexões inexplicáveis. Pessoas que são íntimas do altar da oração, Deus as colocará em lugares estratégicos. Então aprenda a primeira coisa: o altar da oração, além de te levar ao Santo dos Santos, ele cria conexões nesta terra que lhe capacitam, habilitam a viver o propósito de Deus, a viver o que Deus tem para a sua vida. Esdras, ele cai na graça do rei da Pérsia. Esdras, ele se torna extremamente íntimo, se assim posso dizer, do rei da Pérsia. Esdras, ele está agora prestes a retornar para Jerusalém. O povo já tinha começado a voltar. O povo já estava voltando depois de 70 anos de cativeiro. A primeira leva que tinha voltado, voltou sobre a liderança de Zorobabel com a missão de edificar o templo. E eles estão lá, fazia 58 anos que eles haviam voltado. Estavam lá já há 58 anos. E agora, depois de 58 anos, uma nova leva está voltando. O rei determina que voltem. E quem vai liderar esse povo agora? Esdras. Esdras agora está liberando a segunda leva de cativos que estão voltando para sua terra. Esdras era não só então um homem versado na palavra, Esdras era um líder, uma porta de libertação. Esdras era um homem que tiraria pessoas lá da Pérsia, as levaria agora para Jerusalém. Esdras era um homem notável. E aqui nós vamos ver outra coisa. E aqui é o segredo. O que ele vai levar? Enquanto Zorobabel leva um plano e leva os tesouros para edificar o templo, Esdras está levando uma quantidade enorme de prata, de ouro, de tesouros, que foram presentes que o rei, os seus conselheiros, o povo e os sacerdotes deram para Jerusalém. Uma viagem que se iniciaria transportando tesouros. Preste atenção, uma longa viagem transportando tesouros. Uma longa viagem levando coisas preciosas. A questão não era a viagem, a questão é o que eles carregavam nessa viagem. A questão não é a sua jornada, a questão é o que você carrega nesta jornada.
E o Senhor hoje nos fala que homens de oração, homens do altar, eles carregam tesouros, eles carregam ouro, glória, eles carregam prata, redenção, eles carregam vasos, dons espirituais. A questão é o que você carrega. E se nesta manhã você ainda não está carregando esta glória, eu quero lhe dizer que o Rei vai colocar tesouros nas tuas mãos. E é maravilhoso, não é? Vivermos uma viagem onde carregamos glória. Andarmos em uma viagem onde carregamos ouro, onde carregamos algo precioso. Mas eu quero te falar uma coisa. Toda viagem onde há homens e mulheres carregando coisas preciosas será uma viagem desafiadora. Aquilo seria uma longa viagem de cerca de 4 meses, da Pérsia até Jerusalém. Demoraria 4 meses. E a viagem era perigosa. Por quê? Porque nessa estrada sempre haviam bandidos, ladrões escondidos. E o que eles faziam? Armavam ciladas. Esdras vai nos dizer desta maneira, de uma maneira muito clara. Ele vai dizer que nessa estrada haviam inimigos e haviam aqueles que armavam ciladas. Por que há inimigos? Os inimigos não tinham, o problema dos inimigos não era de forma nenhuma com o povo que estava voltando, mas eles queriam que eles carregavam. A questão não era simplesmente pegá-los porque eles estavam interrompendo a estrada, não, era o que eles carregavam. Por que os inimigos armavam ciladas? Porque queriam o que eles carregavam. A questão não é você, a questão é o que você carrega. A questão que o inimigo tem se levantado tanto não é porque você é loira, ou porque você é morena, ou porque você tem olhos castanhos, ou porque você tem olhos azuis, ou porque você fala baixo, ou porque você fala alto, ou porque você é gorda, ou porque você é magra. Não, o problema é o que você carrega. O que você carrega incita o inimigo. O que você carrega faz com que o inimigo arme cilada. Você está numa viagem perigosa. Não é por causa do seu título, é por causa do que você carrega. A viagem se tornou perigosa não é porque haviam homens voltando, tendo em vista que eram 8.000 pessoas que estavam voltando para Jerusalém. 8.000 pessoas era o bastante suficiente para lutar contra qualquer inimigo que se levantasse naquele caminho. A grande questão era que eles queriam o tesouro, eles queriam o ouro e a prata. O inimigo está de olho no que você tem. O inimigo quer roubar o ouro que o rei lhe deu. O inimigo quer roubar os valores que o rei lhe entregou. E aonde nós vamos manter esses valores intactos? No altar da oração. No altar da oração. A viagem é longa. A viagem ela é extremamente perigosa, mas se nós tivermos uma vida de oração, nada nos fará dano algum. A estrada tinha ladrões, roubavam e armavam ciladas. Como disse, o foco não era o viajante, e sim o que ele carregava. O foco era tirar os tesouros, o foco era roubar a glória, o foco era roubar a prata. A prata me fala de redenção. Todas as vezes que falamos de prata na palavra de Deus, ela fala sobre redenção. O foco era roubar a glória, era roubar a redenção. E agora Esdras está diante de um desafio muito grande. Esdras entende, nós precisamos da proteção. Nós precisamos do livramento, nós precisamos de uma cobertura, nós precisamos de verdadeiramente estarmos amparados. E ali, o que ele faz?
Esdras não vai e diz: olha, ao rei, nós queremos uma proteção especial, nós queremos um exército. Esdras olha para aquele povo e convoca aquele povo para um tempo de oração e de jejum. Oh, aleluia! Eles já estavam com o tesouro, eles já estavam a caminho, mas Esdras diz: nós vamos parar para orar e jejuar. Talvez alguém diz: Esdras, mas são 4 meses de viagem, se nós parar, nós vamos atrasar. Eu imagino Esdras dizendo: não é atraso parar, pare tudo na tua vida para orar e jejuar. Mas, Alessandra, eu estou num projeto. Pare para orar e jejuar. Mas, Alessandra, olha, eu quero fazer. Pare para orar e jejuar. Pare. Esdras não para sozinho, Esdras para todo mundo. Quando você lê o texto, e é um texto riquíssimo, não nos dá tempo de falar desse texto inteiro, mas na minha Bíblia eu fiz tantas anotações porque é um texto muito rico. Haviam 8.000 pessoas, é verdade, tinha 8.000 pessoas, aproximadamente. Mas haviam 12 homens extraordinários que estavam carregando esse tesouro todo. O tesouro não era para os 8.000 carregar, o tesouro era para os 12 carregar. 8.000 caminhariam para Jerusalém, mas só 12 levariam tesouros. 8.000 tinham uma promessa, mas 12 carregavam a glória. 8.000 estavam debaixo da liderança de Esdras, mas 12 tinham propósito. 8.000 só queriam a liberdade, mas 12 estavam transportando. A quem é você nessa viagem? Você faz parte dos 8.000 que simplesmente está caminhando, ou você faz parte dos 12 que carregam a glória? Você percebe que quem carrega a glória, quem carrega o ouro, quem carrega tesouros é a minoria. Carregar ouro, irmãos, é carregar peso. O ouro puro é pesado, o ouro verdadeiramente na sua essência é pesado. Tinha 12. E para carregar algo tão grande, o que a gente pode imaginar? Vamos correr. Sabe por que a nossa vida com Deus está sendo uma vida frustrante? Porque nós temos transferido essa corrida da vida também para a vida com Deus. Esdras olha e diz: vai parar tudo. Mas nós já saímos da Pérsia, nós já estamos indo, a gente já está aqui no rio Ava. Vamos continuar. Não, nós vamos parar para orar e jejuar. Nós vamos parar tudo. A palavra do Senhor, ela diz que o quê? Que eles param. Por quanto tempo? 3 dias. Eles ficam acampados. Você quer livramento de Deus? Quero, Alessandra. A paz do Senhor, Eliane. Você quer proteção de Deus? Quero. Pare tudo. Pare. Você está numa correria louca. Você está desenfreado. Você está dizendo: eu vou fazer. E eu vou fazer. Você é líder e você está decidido: vamos fazer. O Senhor diz: pare tudo. Pare. Pare para orar e jejuar. E não pare só você. Pare. Quem carrega a glória tem que parar também. Alguém podia dizer: nossa, mas eles carregam algo tão especial, vão parar. Pare. Pare para orar, pare para ter tempo com Deus, pare para jejuar, dá um tempo, dá uma pausa na sua vida, para. Nós só vamos viver livramento, nós só vamos celebrar quando nós pararmos. Ele para e ele apregou, ou seja, ele convoca todo o povo. Nós vamos orar e nós vamos jejuar. O que me fala isso? Fala de humilhação. Nós vamos nos humilhar diante de Deus, nós vamos descer diante de Deus. Esse é o tempo da igreja se humilhar diante do Senhor. Esse é o tempo de nós entendermos o que estamos carregando. Esse é o tempo de nós compreendermos quem somos em Deus. E isso não me leva a dizer: olha, eu sou poderosa. Não, eu sou necessitada. Esse é o tempo de também entendermos. Bom dia, Giane. Que
O inimigo está de olho naquilo que eu carrego e eu não vou tombar no campo, eu não vou tombar na viagem, eu não vou tombar na jornada, eu não vou tombar na estrada se eu tiver uma vida de oração. Bom dia, Cristina, bom dia, Cris de Paula. É isso que nos tornará vitoriosos, é isso. Preste atenção, Esdras tinha carta, Esdras tinha autoridade, Esdras tinha a ordem do rei. Esdras tinha um povão junto com ele, mas Esdras sabia, se nós não orarmos e nem jejuarmos, essa viagem vai ser um desastre. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, nós corremos o risco de perder aquilo que nós estamos carregando. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, sairemos da Pérsia em honra, mas chegaremos em Jerusalém em vergonha. A questão não é como você sai, a questão não é como você começa, a questão é como você termina. E nós só vamos terminar em honra se pararmos para ter tempo com Deus. Ele para. Nós vamos ver que por causa dessa parada, a viagem tem um atraso de 12 dias. Mas nós vamos ver esse povo chegando em vitória. Se tiver que atrasar, que atrase. Mas que você possa chegar em vitória. Que você possa realmente honrar aquilo que você carrega. Esdras então determina um tempo de oração, de jejum, clamando por livramento para tudo, para a viagem. Vamos acampar e vamos orar e vamos jejuar. Esdras poderia pedir ao rei? Poderia. Se ele pedisse ao rei, o rei mandaria certamente um exército militar para levar. O texto, Eliane, o texto está em Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23, mas eu lhe encorajo a ler todo o capítulo, porque esse capítulo tem riquezas poderosas. Ele poderia? Poderia. Mas Esdras fala, por que ele não pede socorro para o rei? Ele diz assim: tive vergonha de pedir ao rei que nos desse um exército, que nos mandasse uma comitiva protetora, porque eu havia dito para ele que Deus é com aqueles que o buscam e é contra aqueles que o rejeitam. Gente, que coisa linda! Esdras priorizava mais a honra de Deus do que o seu bem-estar. Esdras olhou e falou assim: eu falei a vida inteira que Deus guarda, como agora eu vou falar para o rei, manda uma comitiva porque eu tô com medo. Em nome do Senhor, homens do altar, homens de oração, homens que buscam a Deus, eles sempre vão priorizar, glorificar o nome de Deus. Eles nunca vão de maneira nenhuma cair em contradição com suas palavras, e isso é poderosíssimo. Olha que coisa linda. Eu quero dizer para você, leve as suas necessidades ao altar da oração. Às vezes nós estamos pedindo para um, para outro, e alguém está dizendo: nossa, mas ela diz que Deus é tanto com ela, mas ela nunca ora, ela só pede para um, para outro. Ei, o altar da oração ainda é o lugar de você conseguir o livramento, a proteção, o milagre de Deus. E eu vejo isso, sabe, era como que Esdras dissesse: a honra de Deus é muito grande, eu falei de Deus, eu disse que Ele é grande, e eu não vou mudar isso, e eu não vou mudar. Esdras tinha dois caminhos, o caminho da facilidade, o caminho do sacrifício. Esdras tinha dois caminhos diante dele, o caminho de obter tudo pelo meio natural ou ir pelo sobrenatural. E ele opta pelo sobrenatural. Qual o caminho que nós temos escolhido? Que caminho que nós estamos escolhendo? Qual é o caminho? Na hora das nossas aflições, nós recorremos ao fulano porque ele tem poder, ao ciclano porque ele tem dinheiro, ao outro porque ele tem influência? Ou nós ainda fazemos como Esdras, vamos pelo caminho do sobrenatural, o caminho do sacrifício, o caminho da humilhação, o caminho da renúncia? Parar uma viagem não é fácil, parar um projeto não é fácil, mas eu vou te dizer uma coisa: para tudo e vai buscar o Senhor.
Mas eu posso não parar nada e continuar pedindo auxílio de um, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Deus vai lhe honrar nessa terra. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, nessa terra. Mas Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Sabe por que está tudo tão complicado na sua vida? Porque você aposentou o altar da oração. Porque você abriu mão da vida sacrificial. E você deseja receber auxílio de homens. Em nome de Jesus, faça como Esdras preferiu o sacrifício. Sim, Lígia, é o melhor caminho, é o caminho da oração. Esdras disse, não, eu posso. Gente, você não consegue entender. Esdras tinha uma alta cotação diante do rei da Pérsia. O rei da Pérsia tinha dado toda a autoridade para ele. Isso era mínimo, mas ele olha e fala assim, não. O meu Deus é maior do que o rei da Pérsia. O meu Deus é maior. O meu Deus vai nos livrar. Vamos parar e vamos pedir livramento ao Senhor. Esdras, ele conhecia muito a lei. A Bíblia diz que ele era um homem versado na lei. Ele entendia tudo da lei de Moisés. Ele era um grande mestre. Esdras tinha o respeito de todo mundo. As pessoas o respeitavam. Mas Esdras compreendia que a ausência de oração e humilhação lhes tornava vulneráveis. Todo conhecimento que você tem acerca de Deus não substitui o altar da oração. Todo carisma que você tem não substitui o altar da oração. Toda aprovação que você tem dos homens que lhe cercam não substitui o altar da oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós nos tornaremos vulneráveis nesta viagem perigosa. Se nós não tivermos uma vida de oração, a vulnerabilidade vai abrir brechas imensas para que o inimigo roube aquilo que nós carregamos. E eu volto a frisar, o inimigo não tem nada, não são seus olhos azuis que deixam o inimigo querendo lhe matar. É o que você carrega. O problema todo é o que você carrega. Isso nós só conseguiremos manter o que nós carregamos se nós tivermos uma vida de oração. Esdras disse, a viagem não começa enquanto a gente não orar, enquanto a gente não tiver certeza da presença de Deus. Eu volto a lhe dizer, pare tudo antes de continuar. Pare tudo. Não se mova até ter certeza que Deus está nesse negócio. Não se mova até ter certeza da presença de Deus. Não se mova até ter certeza que o Senhor está viajando com você. Não se mova até ter certeza que o Senhor está neste negócio. A Lígia está dizendo aqui, minha família estava destruída, busquei ajuda em pessoas e viraram as costas. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, Ele me chamou e eu ouvi, e Ele restaurou a minha família. Irmãos, tem hora, a paz, Senhor Meire, tem hora que o próprio Deus vai endurecer o coração das pessoas. Então, quero te dizer, não quer passar frustração? Corre primeiro para o altar. Porque às vezes se você não correr primeiro para o altar, você vai ver frustração. Deus vai endurecendo o coração de todo mundo. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou te chamando para parar tudo e orar. Eu estou te levando para o rio Ava. Eu estou te levando para o lugar da humilhação. Eu estou te levando para o secreto. Eu vou endurecer o coração de muita gente. Não é para lhe decepcionar, mas é para você entender que esse é o tempo de buscar socorro do Senhor, livramento do Senhor. Então eu volto a lhe dizer, pare tudo até ter certeza que a presença de Deus está com você. Pare tudo até ter certeza que o sobrenatural de Deus está com você. Você não vai perder tempo. Na verdade, Deus vai te levar a um novo patamar. Era uma viagem. Pensa comigo o transtorno de parar 3 dias. Eram 8.000 pessoas, tinham crianças, tinha tanta coisa. Então, o suprimento que eles estariam levando, certamente, agora não daria para a quantidade de dias. As crianças e acampamento. Mas eu quero lhe falar uma coisa, nenhum trabalho é maior do que a frustração de ter feito uma viagem sem a presença de Deus. Ele para, vamos orar, vamos nos humilhar perante o Senhor.
vamos clamar. Para quê? Para que Ele nos dê livramento, para que Ele nos segure. A visão de um homem de oração, ela é realista. A visão de um homem de oração não tem nada a ver com pessimismo, tem a ver com realismo. É o realismo da situação que nos torna dependente. O que ele olha? Ele não diz, que legal, nós vamos para essa viagem, estamos transportando ouro e é só alegria. O grande problema de muita gente que tomba na estrada é que permitem que a emoção do momento lhe segue aos olhos para a realidade do que está acontecendo. O que ele faz? Ele podia, vamos. Mas ele olha, não. O rei liberou, estamos carregando ouro, temos 12 homens aqui especiais que carregam glória, mas tem uma coisa, a estrada está cheia de inimigos e tem gente armando cilada. Tem gente armando cilada e olha que poderoso, ele sabia, os inimigos estão nos armando ciladas, ele vai falar sobre isso, isso não foi um pensamento. No versículo 31, quando eles chegam já em Jerusalém, ele diz assim, a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos, então isso existiu, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no meio do caminho. Sabe o que ele está dizendo? No meio dessa viagem teve inimigo, no meio dessa viagem teve gente que estava sabotando, no meio dessa viagem teve gente armando cilada, teve gente, tira os seus olhos de quem arma cilada, a gente está muito assim, eu vou lá, eu vou falar, tira, vai para o altar da oração, vai para o rio Ava, vai se humilhar, vai jejuar, você carrega coisa preciosa, você carrega, quem carrega tesouro atrai inimigo, quem carrega a glória atrai inimigo, quem carrega a presença de Deus vai viver a vida inteira com gente armando cilada, com inimigos que não tem cara, inimigos anônimos, mas que eles estão sempre armando cilada. Mas eu quero lhe dizer algo. Bom dia, Regiane. Eu quero te dizer uma coisa. Ainda o altar da oração gera livramento. Ainda o altar da oração nos capacita a viver esta viagem sem perder os valores, sem perder valor, sem quebrar princípio. Eu falo que o tesouro, além de ser glória, me fala de princípio, me fala de valor, me fala daquilo que enriquece. E se você quiser fazer essa caminhada sem perder princípio, pare tudo e tenha tempo a sós com Deus. Saia dessa correria da vida e tenha tempo a sós com Deus. Esdras não ignorou que ia ter 4 meses de viagem e gente armando cilada. Posso abrir um parênteses aqui? Nós sempre falamos assim, mas se Deus me deu, se Deus me deu essa honra, se Deus me chamou para essa viagem, se Deus me chamou para esse propósito, por que tanta cilada, por que tanta armadilha, por que tanto levante, por que tanto inimigo? A gente sempre, sabe o que? Associa a facilidade à aprovação de Deus e a dificuldade à desaprovação. Isso não tem nada a ver. Gente, nós nunca vamos escapar disso. Esdras sabia, nós estamos fazendo uma viagem de Deus, é Deus que está nos mandando, nós estamos indo, tem um propósito, mas os inimigos vão surgir durante 4 meses armando cilada, e eu sei que eu vou vencer no altar da oração. Não desista da viagem, não abra mão do que você carrega, não queira ficar na Pérsia quando é hora de ir para Jerusalém. O caminho é um só. Vá para o altar da oração e clame. Pare a sua agenda, pare essa agitação. Você é pregador, se for necessário, dá uma pausa para buscar mais a Deus. Você não está em pecado não, você está carregando, você carrega muita glória. O problema é que se você
você deixar se levar pelo brilho da glória que você tem e você ignorar as ciladas que o inimigo está armando, você vai cair. Dá uma pausa nessa correria, corre para o altar da oração, dá uma pausa nessa agitação, dá uma pausa. Ei, você começa o seu dia já ligado no 320, não é nem no 220, é no 320. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ligar. Você faz 300 ligações no dia, mas você não consegue parar 10 minutos às margens do rio Ava, às margens do secreto e falar com o Pai e dizer: estou me humilhando. Você não consegue, e o Senhor está dizendo: para tudo. Não são os tesouros, não é o que a gente carrega que vai determinar o nosso sucesso apenas. Tem que carregar glória, mas tem que ter vida de intimidade. Tem que carregar poder, mas tem que ter vida de intimidade. Tem que carregar princípios, mas tem que ter vida de intimidade. Porque se não tivermos vida de intimidade, ao longo da viagem perderemos princípios, ao longo da viagem perderemos a glória, ao longo da viagem cairemos nas ciladas do inimigo. Então ele vai e começa a orar. 3 dias orando e jejuando para um único objetivo: nos dê livramento. Ele não diz: tire todos os inimigos, mata. Não, nos dê livramento. Eles vão estar lá, mas nos livra deles. A oração do Pai Nosso: livrar-nos do mal. Jesus orando pelos discípulos: não os peço que tire do mundo, mas que os livre do maligno. E aí nessa viagem, como nós falamos, e eu vou grifar mais um pouquinho isso, uma viagem de 8.000 pessoas, onde apenas 12 homens carregavam os tesouros. Quando você vê a lista, quem vai ler, e eu acredito que todos irão ler o capítulo 8 de Esdras, você vai ver uma infinidade, uma contagem muito grande desses tesouros. Era muito ouro, era muita prata, era muitas taças de ouro, era muito. Quando você faz a conversão, eram toneladas de ouro. Era toneladas de ouro. Mas só 12 homens iriam carregar. Só 12 homens iriam transportar. Só 12 homens. Quem está conosco nos devocionais, nos acompanhando, desde quando nós estávamos falando sobre números, vai entender perfeitamente o que nós vamos falar agora. Diz assim, no capítulo de número 8, tem algo muito especial, que diz assim, deixa eu só achar aqui, deixa eu só me situar aqui nessa genealogia, porque a gente sempre pula, né, a genealogia. A gente não é muito fã de genealogia, a gente não gosta muito de genealogia. No capítulo 8 nós vamos encontrar aqui que no meio desses homens, quando Esdras vai encontrar os levitas para estar com eles, para transportar esse tesouro, porque não era qualquer um que transportava, era somente os levitas. Ele diz aqui, no versículo 19, e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele, 20. Merari. Quem eram os Merari? Nós estudamos lá no livro de Números, quando a gente fez o devocional, que os Meraritas eram da linhagem dos levitas, não é? Coatitas, Gersonitas e Meraritas. Os Meraritas, eles carregavam o quê? O que eles carregavam, os Meraritas? Eles carregavam as tábuas, eles carregavam a estrutura, eles carregavam, quando transportar, toda a estrutura. E aqui eu estou vendo que esses Meraritas estão de novo, os filhos de Merari aparecem de novo, e é esses homens que vão carregar tesouro, e é esses homens que vão transportar a glória, e é esses homens, só pessoas habilitadas
habilitadas para transportar estruturas, só pessoas habilitadas para transportar o que pesa, são chamadas para carregar a glória, são chamadas 8.000 pessoas, mas só 12 homens estão carregando a glória. E eu quero perguntar, nesta viagem, estamos também numa viagem, estamos deixando a Pérsia, estamos deixando esta terra, estamos caminhando para Jerusalém celestial, estamos indo e o Senhor está perguntando: quem somos nós nesta viagem? Carregadores apenas de promessas ou carregadores da glória de Deus? Carregadores de uma oportunidade ou carregadores da glória de Deus? Alguns estavam ali no meio simplesmente porque era uma grande oportunidade, mas outros estavam ali com uma missão: carregar todo aquele tesouro. E havia o que para esses homens? E agora eu termino. Terminaram de jejuar. Terminou os 3 dias. Os homens agora estão ali. E Esdras diz algo para eles, para esses 12 homens, não é para todo mundo, é só para os 12. Eles dizem assim: vocês são santos e o que você carrega também é santo. Vocês, ele não começa a dizer o que vocês carregam é santo e vocês são santos. Ele diz não, vocês são santos e o que você carrega é santo. Oh, que coisa interessantíssima. Quando eu carrego a glória, quando eu carrego, o meu perfil é diferente. Não é o que eu carrego que me santifica, é a minha santidade que me leva a carregar aquilo que é santo. Você compreende? É quando eu me separo para ele que então ele confia tesouros na minha vida. Esdras não disse vocês estão carregando e isso vai santificá-los. Ele está dizendo: vocês são levitas, vocês são separados, vocês são diferentes, é por isso que vocês vão carregar. Eu quero dizer algo para você: o altar da oração me leva a compreender que é mais do que livramento, é uma vida santa, é uma vida separada, é uma vida para a glória dele. E aí ele olha e ele diz assim: e nesta viagem, enquanto vocês estiverem carregando esses tesouros, vigia e guarda. Guarda isso que você está carregando. Guarda, protege. Protege essa presença, protege essa glória, protege os princípios e os valores que o Senhor inseriu na sua vida. Protege. O Senhor, Esdras estava dizendo para eles: guarda. Ele não estava dizendo: olha, Deus vai guardar. Ele diz: não, vocês, proteja. Defenda a glória que Deus colocou sobre a sua vida. Defenda os princípios que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. A viagem é perigosa, vai ter muitas ciladas, os inimigos não vão desistir, mas proteja, 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 proteja com a sua própria vida o que Deus confiou sobre você. Não negocie. Talvez se você negociar, a tua viagem vai se tornar mais fácil, mas permita com que a viagem seja difícil, mas carregando o tesouro, carregando a glória de Deus. 4 meses eles viajam. E eles chegam em Jerusalém. E Esdras termina dizendo assim: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. É como se ele dissesse: valeu a pena ter parado tudo para orar e jejuar. Valeu a pena ter confiado no Senhor. Valeu a pena ter ficado no altar da oração. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena ter colocado sobre a vida desses 12 homens a missão não apenas de carregarem, mas de serem santos. Valeu a pena olhar para esses 12 homens e dizer para eles: guarde, guarde essa glória, guarde esse tesouro. Porque a boa mão do nosso Deus nos guardou, a boa mão do nosso Deus nos protegeu e chegamos ao nosso destino. Chegar ao destino faltando alguma coisa? Não. A Bíblia no capítulo 8 vai dizer: e depois de 3 dias que nós descansamos, todos os 12 homens foram diante do grande sacerdote e pesaram todo o ouro, toda a prata, e não havia falta alguma. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos chama para viver isso. Um homem que conseguiu triunfar no meio de uma viagem de 4 meses, numa estrada cheia de inimigos e cheia de ciladas, carregando grande glória, carregando grande tesouro, não tombou, não foi envergonhado, não foi roubado, não foi saqueado, porque decidiu parar tudo para orar, para jejuar antes de começar a viagem.
não faça nada. Não comece nada se não for no altar da oração. Não comece uma amizade se não for no altar da oração. Não comece um projeto se não for no altar da oração. Você jovem, não comece um casamento se não for no altar da oração. Não comece uma empresa se não for no altar da oração primeiro. Não comece uma sociedade se não for no altar da oração. A viagem é longa, a viagem é longa. Ah, mas eu tenho promessa, mas eu tenho isso. Sim, você transporta a glória de Deus e esse é o grande problema. Esse é o problema. Essa é verdadeiramente a razão pela qual você não pode começar sem passar pelo altar da oração. Se talvez você não tivesse nada, se talvez você não fosse nada, se talvez você não carregasse nada, nenhum princípio, glória, você podia começar, porque os inimigos não estão preocupados com quem não carrega nada. Mas essa é a razão que você tem que parar tudo e começar no altar da oração. Quem carrega a glória de Deus, quem carrega tesouro, quem carrega a presença, não pode começar nada se não for a partir do altar da oração. Pare. Alessandra, mas eu já estou prestes a assinar documento. Dá uma pausa. Alessandra, mas eu estou prestes a vender minha casa. Dá uma pausa. Alessandra, eu estou prestes a fazer uma sociedade. Dá uma pausa. Você ainda não passou pelo altar da oração. Não se movimente sem passar por ele. Vão te dizer, mas você está perdendo a oportunidade, não adianta. Não. Quem para orar nunca perde nada. Quem para as margens do rio Ava para orar e jejuar e pedir livramento nunca vai perder. Nunca. Onde todo mundo diz que você está perdendo, você está ganhando. A viagem é longa, mas vale a pena. A viagem é longa, sempre valerá a pena. E sempre será uma viagem de vitória, se antes nós passarmos pelo altar da oração. Você veio assistir essa live hoje porque precisava de uma resposta de Deus. Ou talvez você parou nela só por curiosidade. Não é? Parou lá, deu uma curiosidade. E Deus está usando esta manhã para te dar respostas. Deus não está dizendo que o teu projeto não nasce nele. Deus só está dizendo, pare para orar, pare para ter tempo comigo, porque sou eu, a viagem é minha, o projeto é meu, mas vai estar cheio de inimigo, vai ter muita cilada, já estão armando cilada, e se você não tiver uma vida de oração, você vai começar com a alegria, você vai começar com a aprovação, mas você vai terminar frustrado. Vai para o altar da oração, para tudo, fala com o Pai, porque dessa oração, desse tempo que parece separado, o Senhor ele vai trazer livramento, proteção. O Senhor vai trazer a bênção dele para a sua vida. Coloque na sua cabeça, porque você luta para entender isso. E isso não é orgulho, isso não é soberba. Isso mesmo, Meire, pare para Deus. Pare para Deus. Glória a Deus. Gi, que você está aí aproveitando. Glória a Deus. Você precisa colocar algo na sua cabeça. Isso não é orgulho. Você não é igual a todo mundo. Tem 8.000 nessa viagem, mas você faz parte dos 12. É por isso que todo mundo nessa viagem, eles vão de boa. Não tem nenhum obstáculo. E para você, sempre tem uma cilada. Sempre tem um inimigo. Sempre tem um levante. Você diz, por que comigo? Porque você carrega coisas que ninguém carrega. Porque tem 8.000 que está até debaixo da bênção de Deus, mas não carrega o que você carrega. Você faz parte dos 12. Dos 12 que carregam tesouros. Dos 12 que carregam a glória de Deus. Irmãos, o irmão Edirley está dizendo que está sem áudio. Por favor, se isso estiver acontecendo com os outros, fala para mim aqui também, ou se você tiver com áudio normal, só para ele se situar se é com ele ou se é aqui comigo, porque se for comigo eu vou tentar ver o que eu faço, ok? Então o que eu acho interessante, você não é igual. Você não é igual.
E eu gostaria muito de dizer para você, olha, vai ter um momento na tua vida que vai acabar todas essas ciladas. Vai ter um momento na tua vida que você não vai ter mais isso. Vai ter um momento na tua vida que só vai ser vitória. Mas eu lamento te dizer, você faz parte dos 12. Eu lamento lhe dizer, você faz parte daqueles que transportam a glória de Deus. Eu lamento te dizer, você transporta uma presença muito grande, muito grande. Eu lamento te dizer, sem querer, você chama a atenção do inimigo. Só por você existir, você chama a atenção do inimigo. Você chama a atenção do inimigo, não é pelo que você é pelo que você carrega. Mas continua. A viagem de Esdras termina não falando dos 8.000. Os 8.000 não vão diante do sacerdote, mas os 12 vão. Os 12 vão e diz, está aqui o ouro, está aqui a prata, nós fizemos a viagem, não perdemos nada. Vai chegar o dia que nós vamos comparecer diante do sumo sacerdote. Vai chegar o dia que nós vamos chegar diante do nosso Abba e nós vamos dizer para ele, passamos pela viagem, trilhamos essa estrada e quantos inimigos vieram e quanta coisa veio, quantas ciladas foram armadas, mas nós não negociamos a fé, nós não negociamos os princípios e nós vamos dizer para ele, está aqui todo o tesouro, está aqui toda a glória, está aqui todos os princípios, está aqui, nós não negociamos a fé, nós não negociamos. Ei, quem marca história não é quem faz a viagem, simplesmente. Quem marca história é quem faz a viagem, transportando glória de Deus, sem negociar santidade, defendendo tudo que Deus colocou na mão dele e crendo que chegará o dia que ouviremos ele dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Exatamente, Cristo, temos um Deus que batalha por nós. Exatamente, Regiane, não podemos retroceder. A glória é melhor que qualquer tesouro da terra. Exatamente. Lá na Pérsia estava cheio de tesouro, mas eles olham e dizem, não, nós não queremos isso. Nós vamos viajar transportando os tesouros que pertencem ao céu e vamos para Jerusalém. O nosso lugar não é na Pérsia. O nosso lugar é em Jerusalém. E tudo que o Pai nos deu, nós estamos transportando. Vai valer a pena. Mas para ter vitória, tem que passar pelo altar da oração. Para ter vitória, tem que fazer pausas para ter tempo com Deus. Que Deus abençoe sua vida. Dá vontade de ficar aqui até 10 horas da manhã, falando desse Deus tão lindo. Eu quero orar agora, eu quero levantar um grande clamor. Eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã que estão vivendo esta viagem, estão passando por momentos tão difíceis, ciladas e mais ciladas, ciladas e mais ciladas. O inimigo está com uma fúria tão grande e talvez você esteja dizendo, Pai, eu tenho lutado com todas as minhas forças para defender, Senhor, para guardar o que o Senhor me deu, mas eu não estou aguentando, porque as ciladas estão sendo as mais grotescas possíveis. Mas nós vamos orar agora. Nós vamos parar um pouquinho no nosso dia para clamar. Eu não sei se você pode parar, mas se você puder parar, para comigo. Para agora comigo. Vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar. Entenda a sua identidade, vamos clamar para que o Senhor te faça compreender que tu não está no meio dos 8.000, você não é os 8.000, você é os 12. Oh, aleluia, vamos clamar agora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu sinto a tua presença nesta manhã, eu sinto, Deus, eu sinto que tu estás aqui. Eu sinto, Senhor amado, que o Senhor está ministrando a corações aqui nesta manhã. Eu sei que a live, Senhor, eu sei que o devocional é sobre oração.
Mas quando o Senhor nos mergulha nisso, nós começamos a ver coisas preciosas, nós começamos a entender algo tão grande. Senhor amado, que uma vida de oração nos leva a viver tantas coisas. Abre os nossos olhos, Senhor, para um horizonte mais profundo. E eu quero clamar agora, porque, Senhor amado, como eu, tem tantas pessoas nesta viagem. Tantas pessoas, Senhor, transportando glória, transportando princípios, tantas pessoas que decidiram sair da Pérsia para Jerusalém, porque na verdade não havia uma obrigação, Senhor, porque na verdade quem quisesse ficar na Pérsia podia ficar, mas, Senhor amado, homens decidiram ir, 8.000 pessoas, e nós também, nós poderíamos ficar na Pérsia, nós poderíamos ficar numa vida de conformismo, nós poderíamos ficar numa vida de pecado, nós poderíamos ficar numa vida, Senhor, meu Pai, de letargia, mas nós decidimos fazer esta viagem, nós decidimos ir além, nós decidimos mergulhar em Deus, e, Senhor, meu Pai, é uma viagem cheia de expectativas, mas é uma viagem também, Senhor, onde há tantas ciladas, é uma viagem, Senhor, onde há tantos, Senhor, levantes, é uma viagem onde há tantos, Senhor, meu Deus, tantas afrontas, e, Senhor, a questão, Pai, não é, meu Deus querido, meu Pai, por simplesmente estarmos na viagem, mas é por estarmos viajando, carregando princípios, e eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo dias, mais dias terríveis, onde estão num questionamento: será que estou realmente no propósito? Porque tudo está dando errado. Mas hoje eu clamo, hoje nós queremos, Senhor, decidir parar um pouco, parar da correria da vida, da agitação, para clamar, porque, Senhor, os inimigos continuarão, Deus, não há como, Senhor amado, tirá-los da história, não nesse momento, mas nós temos uma promessa, a promessa diz que toda ferramenta preparada contra nós não vai prosperar, Senhor. Oh, meu Deus, nós temos uma promessa, Senhor, a promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias, nós temos uma promessa, Senhor, a promessa que o Senhor faria o nosso caminho próspero, ó Pai. Oh, meu Deus, eu clamo neste momento por estas vidas que oram agora, eu clamo, Senhor, pedindo um renovo, eu clamo pedindo um fortalecimento, eu clamo, Senhor, pedindo um resgate de identidade, Senhor, sim, ó Pai, é tempo de olharmos e compreendermos, Senhor, que não somos iguais, é tempo de olharmos, Senhor, e entendermos que o que nos diferencia é aquilo que nós carregamos, é tempo de termos uma visão de fé mais realista e compreendermos, Senhor, que o inferno vai lutar todos os dias, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Fortalece esse homem, fortalece essa mulher. Eu clamo agora, Senhor, que as ciladas de calúnia se desfaçam, que as ciladas de perseguição, Senhor amado, se desfaçam, que as ciladas, Senhor amado, de desânimo se desfaçam, que as ciladas, Senhor amado, que querem vir para paralisar se desfaçam. Em nome de Jesus, nós estamos clamando, Senhor, por uma viagem segura. Oh, Esdras disse assim: nós vamos clamar por uma viagem segura para nós, para os nossos filhos e para a nossa fazenda. Senhor, eu declaro, Senhor, no teu nome esta mesma palavra. Eu declaro, Senhor amado, uma viagem, Senhor. Eu declaro, Senhor amado, uma jornada. Eu declaro, Senhor, um caminho seguro para, Senhor, para esse homem, para esta mulher, para a família e para tudo que ele tem. Oh, meu Deus, eu creio nisso, eu creio nesta bênção, eu creio, Senhor. Quando paramos, ó Pai, quando saímos da correria para entrar no secreto, nós começamos, ó Deus, viver isso. Senhor amado, nós começamos a ter a certeza, queremos terminar, Senhor amado, esta jornada dizendo: a boa mão do nosso Deus nos livrou. Oh, Jesus querido, que hoje o Senhor traga alento, Senhor, hoje, meu Pai amado, traga respostas, que esta palavra arda no coração desse homem, desta mulher, e que eles possam compreender, meu Deus querido, que tudo está no controle de Deus, que o caminho é esse, o propósito é esse, e que eles carregam a glória, e que simplesmente, Senhor, as ciladas e os inimigos são apenas, Senhor, um modo do Senhor glorificar o seu nome na nossa vida. Senhor, dá-nos um dia de bênção, de vitória, dá-nos um dia, Senhor, cheio da presença de Deus, que esta palavra queime o dia inteiro, e que tu fales de maneira mais profunda com cada um. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Glória a Deus. Que manhã poderosa, que manhã maravilhosa, que manhã. Não se esqueça disso. Você carrega algo precioso e é exatamente isso que tem atraído o olhar do inimigo contra a sua vida. Então não abra mão, simplesmente dá uma pausa em tudo, vai para o altar da oração, vai para o secreto, porque é ali que você vai ter a certeza, a convicção de que o Deus que te chamou, o Deus que te alistou, o Deus que te conferiu tanta glória, é o mesmo que lhe levará ao fim desta jornada em segurança para a glória de Deus. A paz do Senhor e um dia de bênção. Amanhã estaremos aqui novamente às 7h15 neste devocional de oração. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe. Fique com Deus.